Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no episódio de hoje nós seguimos com a conversa com a Carmo Santos, bate-papo esse que começou na semana passada e foi muito especial, onde nós abordamos os desafios, as oportunidades que o setor de FM ainda tem para avançar no sentido de equidade, no sentido de oportunidades, quando nós falamos das diferenças de gêneros, principalmente quando a gente vai para as atividades operacionais e, sobretudo, das atividades mais técnicas. Mas antes de seguir nessa conversa que teve uma série de outras provocações desse episódio, quero dar mais uma vez um recadinho do nosso parceiro. O custo de CAPEX está acabando com o seu orçamento? Este é um desafio para as empresas que não querem abrir mão totalmente de um espaço exclusivo para suas equipes. O Beer or Coffee te apresenta então uma solução, um escritório privativo dentro de um coworking. Pague todas as suas despesas de locação com apenas um boleto. Estruture um espaço privativo com a sua cultura empresarial e tenha acesso a todas as facilidades de um coworking, como cozinha compartilhada, cafeterias, salas de reunião, espaços para eventos e muito mais. Encontre um ou mais escritórios privativos para atender às necessidades de toda a sua equipe em localizações estratégicas. Acesse www.beerorcoffee.com ou no link na descrição para fazer parte do futuro do trabalho. Vamos seguir então com essa conversa com a Carmo Santos, bate-papo que vai avançar muito sobre as questões da formação profissional, do campo técnico entre técnicos de segundo grau, tecnólogos, engenheiros e como é que isso tudo, para a gente ser a nação que a gente quer ser, como é que isso ainda precisa avançar um pouquinho no nosso mercado. Acompanhe aí. Agora vamos pegar um aspecto que a gente discute muito aqui no nosso programa, que ele fala sobre a questão da formação, da qualificação técnica, dos aspectos de campo. Fala um pouquinho deste universo. Você é técnica de refrigeração, a sua primeira formação, e nós falávamos fora do ar um pouquinho das dificuldades, dos perrengues, e a gente tem percebido ao longo dos anos uma, não depreciação, mas uma redução na oferta desse nível profissional no mercado, porque todo mundo quis ser engenheiro. Só que para ser o país que nós queremos ser em termos de desenvolvimento, em termos de tecnologias, essa camada intermediária é extremamente importante. Fala um pouquinho sobre isso e como é que esta formação te ajudou mais ou menos em resolver os diversos perrengues do campo que você encontrou na sua jornada. Tá certo. Bom, Tiago, eu estou representante do Conselho Regional Técnico, né, até julho desse ano. Eu levanto sempre a questão do profissional técnico. É um tema que a questão da desvinculação dos profissionais técnicos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né, do CONFEA-CREA, para que fosse formado o CFT, né, o Conselho Federal dos Técnicos, e o CFT foi regionalizado, então existem os conselhos regionais, Regional São Paulo, Federal. Por que aconteceu isso? Então, que já vem aí há mais de 30 anos, eu fui formar e ficar a par, porque houve esse desmembramento dos profissionais técnicos em relação aos engenheiros, e eu entendi que eles tinham a mesma dor que a minha. Qual dor é essa? Bom, primeiro a gente precisa, né, nós precisamos entender qual a função de cada profissional dentro da atividade. O nome técnico, né, vem realmente da técnica, do executar, a técnica de fazer. Esse é o profissional técnico. O engenheiro, ele vem da arte de engenhar, de desenhar, de pensar. Então, cada profissional tem seu papel específico na gestão da atividade. Os profissionais técnicos, a formação técnica, ela existe porque sempre que houver uma atividade que possa promover risco à sociedade, essa atividade ela deve ser balizada, ela deve ser uma atividade controlada. O profissional que vai executar aquela atividade não deve ser qualquer indivíduo. Não pode ser qualquer um. Ele tem que ter o conhecimento técnico para fazer aquilo. Então, conforme a sociedade foi evoluindo, que foram acontecendo as tecnologias nas diversas áreas, foi entendido que existiam atividades que eram
que promoviam risco à sociedade, essas atividades elas foram balizadas, elas foram normatizadas para que se tivesse mão de obra qualificada, específica para aquilo, com aquela técnica, para que aquele risco fosse um risco mitigado, um risco controlado, e que não houvesse risco para a sociedade, que não acontecesse acidentes, incidentes, tragédias que tirassem a vida de pessoas comuns do profissional que estivesse trabalhando. Tem que ficar muito claro isso para todo mundo. Por que existe profissional técnico? Então, a maioria das pessoas não entendem isso, infelizmente. A maioria da população não sabe disso. E com o passar do tempo, os profissionais dentro do Conselho Antigo, né, falo isso sem nenhuma crítica, falo isso com o intuito de elucidar, né, profissionais do Conselho Antigo, eles não tinham autonomia para realizar as suas atividades, tá? Eu, como técnica em refrigeração e climatização, eu não tinha autonomia nem responsabilidade sobre a atividade que eu executava, somente o engenheiro. E com o passar do tempo, o que aconteceu? Os profissionais perceberam que, poxa, para eu ter autonomia, para eu ter responsabilidade sobre o que eu faço, eu preciso ter nível superior, vou cursar engenharia, vou fazer eu não digo nem tecnólogo, porque tecnólogo também tem suas limitações, então, normalmente as pessoas procuravam fazer engenharia. Dentro do HVACR começou a acontecer uma coisa absurda, que é o engenharia para instalar um split, emitir uma RT de instalação de split, sendo que essa atividade é do técnico, não é do engenheiro. Se eu falar, pô, Carmão, mas o engenheiro, ele deve ser responsável. Cara, é assim, o split ele é um produto pronto. Não é plug and play ainda do Brasil, mas lá fora é. Você tira da caixa, faz a furação, coloca o suporte, fixou, acabou. Então, assim, o equipamento ele já vem dimensionado, já vem ali a tubulação mínima e máxima, já vem o complemento de carga de fluido refrigerante, já vem as instruções de instalação, aquilo ali só precisa da técnica de execução, e isso você aprende no curso técnico, sabe? Então, aconteceu essa foi desvirtuada as atividades, sabe? Então, foi perdido isso, de entender o que é o profissional técnico dentro da execução da tarefa. Eu não entendia isso, cara, isso dentro de mim causava uma consternação, uma revolta, porque eu como técnica, às vezes, durante uma atividade corretiva, vai fazer a transferência de fluido refrigerante de um sistema, de um criador de líquido, de um chiller. Poxa, você está ali com um cilindro que suporta 120 kg de fluido refrigerante. Né? Você está trabalhando ali, fazendo transferência de fluido refrigerante, o sistema está ali a 260 PSI. Recente eu fiz um teste naquela idade, um sistema que é aplicado 410, para quem sabe é um fluido que trabalha com alta pressão. Eu precisei pressurizar 700 PSI, pressão de alta de trabalho, um sistema 410, para eu poder identificar um microvazamento no aletado do condensador. Então, assim, se eu estou trabalhando, cara, 700 PSI, para quem tem noção de grandeza física, sabe o que é 700 PSI. Para quem não sabe o que é 700 PSI, eu costumo dar exemplo do seguinte, cara. Sabe quantas libras você coloca no pneu do seu carro, um carro popular? Eu ia fazer essa analogia, Carmo, segue. Então, normalmente são 30 libras, você coloca ali um pneuzinho, cada pneu do carro tem 30 libras, né? Então, 60 na frente, 60 atrás, 120 libras. Libra para PSI é 1 para 1 praticamente. Então, assim, se nos 4 pneus do carro ali, você tem 120 PSI, imagina que são 700 PSI. Percebe, cara? Então, cara, você está ali trabalhando com isso, está na sua cara, você está com regulador de alta pressão. Você não é responsável pelo que está fazendo? Responsável é o engenheiro que não tem a técnica? O engenheiro tem que estar preocupado com transferência de calor de massa, com eficiência do trocador, com eficiência da CAG, com eficiência energética, com outras coisas, cara. Isso não é o papel do engenheiro, sabe? Então, o nosso setor, o HVACR, infelizmente, ficou muito tempo parado nisso. De pensar que os grandes profissionais, os grandes
quem tem nome no mercado tem que ser engenheiro e tal. Eu não concordo com isso, porque, é o que eu falei para você, Thiago, fora, você pode ter o melhor equipamento, você pode ter o melhor engenheiro, você pode ter os melhores produtos para você executar a tarefa. Se você não tiver o melhor técnico, cara, você vai queimar compressor, você vai acabar com o seu respirador, com o seu sistema de refrigeração. Você não vai rodar o negócio. E digo mais, se você pegar um engenheiro que sai hoje da universidade, você colocar ele para consertar sistema de refrigeração, ele não vai fazer. Se você pegar um técnico que saiu do curso técnico e mandar ele consertar, ele vai fazer. Então, é preciso ser elucidado para a sociedade e para os profissionais, principalmente, o papel de cada um. Os dois se completam. Os dois precisam trabalhar em conjunto. Corresponsabilidade, cara. Deve existir isso entre os dois profissionais, porque existe o papel do técnico e existe o papel do engenheiro. A gente não pode pegar um engenheiro e colocar um engenheiro para fazer o que o técnico faz, também não pode pegar o técnico para colocar e fazer o que o engenheiro faz. É preciso entender qual que é esse limite. E para quem acompanha aí, o HVACR sabe que a gente está nesse passo, nesse momento de identificar onde é o limite, né, que é um pouco difícil ainda identificar onde é o limite de atuação de profissionais, né? Mas eu acredito que a gente está num caminho importante para que aconteça essa evolução, né? Mas deixa eu fazer uma provocação agora, Carmo. A gente fez poucas até agora. Como é que você engaja quem está vindo aí no mercado? Você fez o comentário dos tecnólogos, e como eu falei antes da abertura do nosso programa, eu sou tecnólogo e eu passei exatamente esses perrengues que você comentou de valorização de limites, incluindo o clássico que os técnicos todos passam, e se não passaram, eventualmente vão passar, do tipo, mas você pode ser o cara mais competente, mais completo, em algum determinado momento da sua vida vão falar para você, mas para você dar o próximo passo você precisa ser engenheiro. Como é que você fecha essa equação? Como é que você engaja quem está vindo para o mercado, os mais jovens, a seguir neste processo, sendo que existe, não é nem viés inconsciente não, é objetivo mesmo em todo o mercado. Como é que você já vê mudanças nisso? Olha, eu tenho um pensamento um pouco arcaico para algumas pessoas em relação à formação acadêmica. Eu penso a engenharia deveria ter uma idade mínima para se cursar. Igual categoria D para você dirigir caminhão, o cara para dirigir caminhão ele precisa ter no mínimo 3 anos de habilitação, 1 ano sem multa e no mínimo 25 anos de idade. Sabia disso? Sim, sabia. Então, cara, para você dirigir caminhão, você precisa ter esses pré-requisitos. Com 17 anos, você acabou o colégio, ensino médio, você já pode entrar numa universidade e fazer um curso de engenharia sem experiência de vida, sabe? Eu sou um pouco... nessa parte eu sou um pouco relutante, né? Me agrada a provocação, Carmo, porque se você olhar para profissões como, por exemplo, a medicina, ela faz exatamente tudo isso que você está dizendo. Ela só faz de uma forma indireta. Ela diz o seguinte, eu não vou te dar a idade mínima, só que você precisa de 10 anos atuando na área, direto ou indiretamente, com a residência ou de outra forma. Você pode entrar com 17. Antes dos 25, 27, você não vai colocar o bisturi em ninguém, não dá tempo. Exatamente, sabe? E nós, é o que eu falei para você, área técnica, elétrica, mecânica, cara, você tá lidando com vidas também, né? Então, assim, por que eu já tinha esse pensamento e depois que eu cursei engenharia, esse pensamento para mim ficou evidente e eu defendo ele por quê? Durante o meu curso, tinham muitos jovens, né? Eu entrei na faculdade já com meus 30 anos, né? Cara, então assim, um menino de 17 anos, de 18 anos, se formar com seus 23 anos de idade, o cara não tem bagagem de vida, o cara não tem experiência, mas ele sai da universidade com um CREA, né? E ele vai ser responsável por outros profissionais? Desculpa,
O cara não tem experiência de vida, o cara não tem bagagem de vida, mas que ele tenha pai sem mãe, trabalhado desde cedo, ele não tem bagagem de vida para ter a responsabilidade de um engenheiro. Então é isso que eu falo para você da inversão de valores. Os valores do técnico foi dado para o engenheiro, cara. E os valores reais do engenheiro do quê? Cara, mete a cara do livro aqui, senta a bunda na cadeira, com licença da palavra, senta a bunda, pega lá um livro de transferência de calor de massa, cara. Vai ler aquele negócio de cabo a rabo, sabe? Vai lá, pega lá um Rex Miller lá, pega lá um MC Grau lá, Will, sabe? Cara, enfia a cara no livro, vai entender esse negócio aqui para você realmente estudar, sei lá, vai ser um pesquisador. A gente não tem pesquisador na HVACR. A gente não tem no mercado de uma forma geral, né, Carmo? Não é, se fosse só no Exatamente. mercado tava ótimo. A gente não tem pesquisador em lugar nenhum, na verdade. Sabe? E aí, tirando um pouquinho assim, não sei se é o ideal eu falar sobre isso, mas infelizmente a política que foi colocada no nosso país nos últimos 10 anos aí, 12 anos, a política foi essa de formar um monte de gente, pô, coloca aí, tem que dar universidade para todo mundo. E a qualidade de quem está saindo dessa universidade? Qual que é a qualidade desses profissionais? O que esse profissional vai fazer? Aí você pega um engenheiro formado, o cara é absorvido pelo mercado para trabalhar como técnico de refrigeração. Aí você tem um técnico formado, o técnico é absorvido no mercado para ser mecânico de refrigeração. Você bota o preço da mão de obra de todo mundo lá no chão, a qualidade técnica lá no chão, a qualidade profissional lá no chão, só para você ter profissional no mercado e você não tem ninguém capacitado. E aí começa a acontecer esse bando de tragédia que acontece, como aconteceu lá no Ninho do Urubu, como a gente perdeu lá o nosso museu, lá no Rio de Janeiro. Aí começa a acontecer esse tipo de barbaridade no mercado, sabe? E todo mundo fica assim, poxa, mas aconteceu uma tragédia. Não, cara, essa tragédia foi premeditada. O cara sai da faculdade, ninguém dá uma prova para ele para saber se o cara pode engenhar ou não, e bota o cara para fazer uma ponte, para subir um prédio, para fazer uma casa. Você tá esperando que aconteça o quê? Um cara de 23 anos que não sabe para que lado aperta um parafuso, você acha que vai dar certo isso, cara? Não vai dar. O cara tem que ter experiência, o cara tem que saber o que está acontecendo. Conhecimento é importantíssimo. O conhecimento somado à experiência, aí é algo fantástico, sabe? Conhecimento você transmite, experiência você vive. E tem coisa, né, Carmo? A gente falava também antes, eu sou engenheiro civil de formação, mas eu precisei mergulhar no universo HVACR desde muito cedo para atuar em facilities, atuar com manutenção. E tem um monte de coisa que você é confrontado no campo que não tá em nenhum livro, em nenhum banco de escola, é ou não é? Não tá, cara. Por isso que eu falo da importância da qualificação técnica. Porque assim, ó, o conhecimento que você tem na faculdade é totalmente diferente do conhecimento que você tem no curso técnico. O cara que fez um curso técnico primeiro e depois foi para a faculdade, ele vai voando. O cara consegue assimilar as coisas muito fáceis. De forma prática, Por quê? Porque ele tem a técnica, ele sabe como é que funciona. E ele já viu aquele efeito prático no campo. Exatamente. Entendeu? Você não tem que ensinar o básico pro cara. Você vai falar para ele de conceitos de eletricidade, o cara sabe, você vai calcular lá, sei lá, você vai dar eletricidade básica, eletricidade aplicada, o cara já aprendeu isso ali. Ele sabe o que é um multímetro, ele consegue ver, entender aquilo. Por mais que você tenha aula de laboratório na universidade, não é igual que você tem no curso técnico, sabe? Então, no meu entendimento, cara, é importante a formação técnica. Hoje o MEC ele está mudando a grade acadêmica, né? No passado existia o primeiro, segundo, terceiro ano do colégio, né? Hoje tem, antes era até a oitava série, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Hoje vai até a nona série. O primeiro, segundo, terceiro ano também pode ser feito um curso técnico junto ao ensino médio. Está mudando fantástico. E isso sim é evolução social. Eu não acredito que exista nenhuma forma de evoluir uma sociedade se não for pela educação. E eu digo mais para você, cara, e não é a educação do ensino médio, ensino fundamental. Para mim é o ensino primário lá, o prezinho, sabe, a primeira série, o prezinho. É esse momento que você forma o caráter, que você forma bons cidadãos para a sociedade.
Tá? Podia tirar o dinheiro de tudo que é lugar, cara. Se botasse na educação e desse educação, poxa vida, teria outra forma, sabe? O país seria totalmente diferente. Mas, infelizmente, hoje, a educação, a formação do profissional, ela foi, de certa forma, banalizada, sabe? Foi dado acesso para todo mundo, sem nenhuma forma sem nenhum critério, só coloca aí aquele projeto de aprovação automática. Então, isso é muito triste, porque hoje muitos jovens aí não sabem ler e escrever. E um cara desse fazer um vestibular, dependendo da universidade que ele fizer, ele vai passar. E se ele trabalhar e pagar, ele vai passar. Vai estar no mercado com o diploma debaixo do braço e vai assinar o projeto. E isso me entristece muito, sabe? Isso me entristece bastante. E aí vem, né, Carmo, e se a gente for entrar nessa seara, acho que a gente vai ter 412 horas de gravação ininterrupta, não é o objetivo, mas a gente tem tantas deficiências em tantas frentes que toda e qualquer política pública, ela muito provavelmente é melhor do que o nada. O único problema é que elas acabam atuando como ilhas de ação que não estão conectadas na estruturação de longo prazo e no final você acaba criando essas distorções. Eu tenho poucas dúvidas de que em algum momento lá na frente tudo isso vai se encontrar. O problema é quanto tempo isso vai durar, vai levar, e se vai custar mais ou menos dinheiro em função de potenciais descoordenações nos estágios iniciais, principalmente quando o recurso é muito, muito pequeno, né? Eu acho que conceitualmente zero problemas em você incentivar a grande formação de engenheiros, desde que, eu adorei a sua frase, isso estivesse ligado a grandes projetos de pesquisa, uma nova forma de atuação atrelada ao engenhar. Vou roubar esse verbo seu, né? E não que você empurrou toda a pirâmide estrutural educacional para baixo simplesmente porque o título de um tem mais valor do que o título do outro. Aí é até quase injusto com todas as estruturas que já estavam consolidadas de formação das camadas técnicas tecnológicas, e aí não vou nem entrar no mérito do pré-primário, porque aí já é covardia de conversar. O que não é covardia é seguir conversando com a Carmona nesse bate-papo mais do que delicioso. Semana que vem a gente entra nos aspectos técnicos sobre como é que os sistemas principais de condicionamento de ar, climatização e refrigeração evoluíram ao longo dos anos sob as perspectivas de quem estava lá com a mão na massa. Para quem está nos ouvindo, não esqueça de curtir, compartilhar o conteúdo desse episódio. Se você estiver pelo YouTube, não esqueça de clicar no inscrever e ativar o sininho para receber as informações de novos episódios. E semana que vem, fique atento, tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até lá!